o Evangelho de Mateus, capítulo de número 9, 8 versículos. O Espírito Santo, ele falou no meu coração, e eu creio que também já falou no seu coração nessa noite. Ele continuará falando ao meu e ao seu coração. Evangelho de Mateus, o evangelista Mateus, tem um encontro com Jesus. Mateus era publicano, cobrador de imposto em Cafarnaum. Só que a partir do momento que Jesus passa e chama ele automaticamente ele atende o pedido de Jesus e passa a seguir a Jesus e passa a ser um dos discípulos de Jesus. Quando a nossa diaconisa Jurema olhou aqui, capítulo 5, louvado seja o nome do Senhor de Hugo, eu falei, meu Deus, será que o Jurema vai falar sobre a respeito do paralítico? Mas as meninas, quando iniciaram aqui o louvor, falando que Deus, ele perdoa pecado, e vemos aqui um homem, eu não sei, a Bíblia não nos diz, não nos mostra, não nos relata qual foi o pecado a qual esse homem ele fez, ele cometeu. O interessante é que havia alguns amigos, e esses amigos eles vão levar até Jesus. E o Espírito Santo ministrando ao meu espírito, eu perdi a oportunidade. Você perdeu a oportunidade. Perdeu talvez a oportunidade de trazer alguém, se é que a presença de Jesus ela habita nesse lugar. Se é que a presença do Espírito Santo ela se manifesta nesse lugar. Porque aqueles homens, eles não perderam a oportunidade. Os seus amigos, louvado seja o nome do Senhor. Eu estou começando a ficar todo arrepiado sobre esse altar. Eles não perderam a oportunidade. Houve um fato. Se nós olharmos, se nós voltarmos no capítulo 8, o que houve nos últimos versículos a respeito de dois endemoniados, a qual vai ter um encontro com Jesus, a qual eles vão chegar e vão dizer: ei, vieste nos atormentar antes do tempo, Jesus Cristo de Nazaré. Oh glória, louvado seja o nome do Senhor. Só que isso vai causar um reboliço na cidade. E Jesus agora, se nós olharmos no versículo de número 34, e enche toda aquela cidade, no capítulo 8, saiu ao encontro de Jesus, e vendo, rogaram que retirasse do seu território. Jesus, ele veio facilitar. Jesus, ele veio facilitar nossas vidas. Jesus, ele veio facilitar a vida do povo, a vida da humanidade. Mas nós vemos aqui alguns amigos, a partir do momento que Jesus entra no barco, vai para outra cidade, a cidade de Cafarnaum. Cafarnaum, uma vila de Naum, outra tradução, uma vila da consolação. Só que esse homem ele vai ter o consolo de Jesus Cristo. E se bem nós sabemos, como diz a palavra de Jesus, antes de partir para o Pai, na sua última oração, quando estava sobre essa terra, ele falou para o discípulo: é necessário eu ir, porque senão o Consolador, ele não tem como vir. É necessário eu ir para que o Consolador venha e esteja convosco. Não é
por essas portas. Eu não sei como é que você saiu da sua casa. Um culto como esse, um culto, aleluia, onde sentimos a presença do Espírito Santo de Deus. Aleluia, um lugar esse é um lugar profético. Só que Jesus, ele vai ver a fé desses homens. Missionária Laissa. E quantas vezes nós vemos pessoas que nós poderíamos ter trago, que você poderia ter trago. Aqueles homens, eles não perderam a oportunidade, eles viram a situação, eles viram a causa. Quantas vezes nós vemos a causa, nós vemos a situação. E interessante que o Evangelho não é sobre mim, não é sobre nós, não é eu olhar para o meu umbigo, não é você olhar para o seu umbigo, não é você olhar para a sua causa, não é você olhar para o seu problema. Ei, o Evangelho de Jesus Cristo é sempre o outro. Eles olharam para esse homem paralítico, não sei quanto tempo. Nós sabemos o tempo do paralítico, do Evangelho de João, capítulo número 5, há 38 anos, de tempo em tempo, o anjo vinha e movimentava as águas. De tempo em tempo, o que eu aprendo com isso? De ano em ano. Como está a sua vida? Como está a minha vida? Como está a nossa vida? Estamos nessa situação de tempo em tempo, de ano em ano, só no outro ano não. Ei, Deus, ele tem uma vida abundante para a minha vida e para a sua vida, e para a sua casa, para a sua família. Ei, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Esses homens não se conformaram. Eu preciso ficar inconformado com a situação do meu irmão, da minha irmã, mas Jesus está chegando. Jesus, ele entra no barco. Jesus, ele vai com os discípulos. Jesus, ele chega àquele lugar porque havia um propósito. Mas quando aqueles homens, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, leva aquele enfermo, aquele paralítico até a presença de Jesus. Na presença de Jesus tem que haver alguma coisa. Na presença de Jesus tem que acontecer alguma coisa. Aleluia. Na presença de Jesus Cristo, ei, louvado seja o nome do Senhor. Alguma coisa tem que acontecer na minha vida e na sua vida. Aleluia. E Jesus, versículo 2, Jesus vendo a fé deles, está escrito, e Jesus vendo a fé deles. Será que Jesus está vendo a minha fé e a sua fé? Porque eles trouxeram, eles acreditaram que Jesus tinha o poder, aleluia, que Jesus tinha autoridade, não só de perdoar os pecados daquele homem, mas tinha poder também, ei, de fazer aquele homem andar, de falar, ei, toma a tua cama e anda. Jesus olha para a fé deles, ei. Jesus nessa noite, ele quer olhar para a minha fé e para a sua fé. Jesus nessa noite, ele quer olhar para a minha fé e para a sua fé. Eu estou sentindo algo diferente aqui de Deus nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não sei você, aleluia, mas foi essa palavra que o Espírito Santo me direcionou nessa noite para ir para a sua igreja. Nós vamos chegar lá, nós vamos chegar. E eis que alguns dos escribas diziam entre si: ele blasfema,
Louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus. Jesus fazendo uma beneficência, Jesus curando, aleluia, Jesus liberando uma palavra para ele. Ei, Jesus nessa noite, através da sua poderosa, está liberando palavra nessa noite, está te dando direção nessa noite, está nos dando direção nessa noite, através da sua poderosa palavra. Só recebe se você quiser. Versículo 4. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse: por que pensais mal em vosso coração? Ei, o salmista, o Salmo 139, versículo 3, ele vai relatar: eu conheço o seu caminho, eu conheço o seu pensar. Jesus, ele conhecia os pensamentos. Jesus, ele conhecia o que ele, Jesus sabia o que eles estavam pensando. Antes mesmo de nós abrirmos a nossa boca, Jesus, ele sabe. Jesus, ele conhece. É por isso que o salmista, ele vai dizer no Salmo 139: cerca-me. Ele, antes de eu abrir a minha boca, ele já sabe. Antes de eu falar, ele conhece, me cerca e conhece todo o meu caminho. Ele conhece, ele sabe aonde você pisa, o que você está falando. Ele sabe, ele conhece. E Jesus, conhecendo o pensamento deles, não tem mensagem mal. Havia alguns amigos que levaram o paralítico à presença de Jesus, trouxeram o paralítico, mas havia os escribas. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Sempre vai ter escriba no meio de vós, sempre vai ter. Oh, glória, louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus. Versículo 6, ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para não perdoar pecado. Disse então ao paralítico: levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Anteriormente, Jesus vai dizer: levanta, toma a tua cama. Ainda que você saia nessa noite somente com essa frase: toma a tua cama e anda. Oh, glória. Louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus. Deixa eu relatar algo nessa noite para a sua vida. Aquilo que o Espírito Santo ministrou no meu espírito, aquilo que eu tive a oportunidade, se Deus me mostrou, aleluia, é porque Ele quis nos dar. Se Deus está falando nessa noite, é porque Ele quis nos dar essa palavra nessa noite. Oh, glória a Deus. Você pode glorificar, exaltar e bendizer o santo nome do Senhor, aleluia. Aí Jesus vai dizer: o que é mais fácil? O que é mais fácil? Perdoados estão os teus pecados, ou levanta, toma tua cama e anda. Jesus, ele trabalha por dentro. Jesus, ele estava trabalhando por dentro. Nós poderia falar: ei, levanta, toma tua cama e anda. Antes de falar: perdoados estão os teus pecados. Jesus, ele quer trabalhar no teu coração. Jesus, ele quer trabalhar no teu interior. Jesus, ele quer trabalhar nos teus pensamentos, e somente ele sabe. Jesus, ele quer trabalhar no seu interior. Jesus, ele vai trabalhar no interior desse paralítico. Quem está de fora não está entendendo. Os escribas não entenderam. Aleluia. Ei, mas você que é discípulo, se você é discípulo,
Porque não adianta nada pintarmos o exterior. Jesus vai dizer: aleluia, como sepulcro caiado, aleluia, por fora, aleluia, a família paga, lá no cemitério, ei, louvado seja o nome do Senhor, todas as famílias pagando, aleluia, o jacinto, para ver a manutenção daquele jacinto, onde só tem osso. Ei, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Oh, Espírito Santo, é interessante disso tudo. Se nós voltarmos no capítulo, ainda no capítulo 9, do versículo 1, é a cama. Aquele homem, antes dele ter um encontro com Jesus, era a cama que carregava ele. Alguns amigos ajudaram, botaram ele na cama e carregavam ele. Oh, glória! Antes dele ter um encontro com Jesus, era a cama que carregava ele. Depois dele ter um encontro com Jesus, é a cama. É ele que vai carregar a cama. Antes de você e eu, João Martins vai dizer, de nós temos um encontro com Cristo. Nós tínhamos os nossos traumas, nós tínhamos os nossos traumas, nós tínhamos os nossos problemas, e depois que nós encontramos Cristo, nós continuamos tendo o nosso problema. Só que há uma diferença, o que é isso? O que quer dizer por isso? É que agora aquele homem, depois de ter um encontro com Cristo, diaconisa Angélica, não era a cama mais que carregava ele, era ele que carregava a cama. Estou ficando todo arrepiado. O que eu posso aprender com isso? Que o Evangelho não é amnésia, não é pensar, pastor Rony, que nada aconteceu. Que nada aconteceu. Mas o que aconteceu não pode mais me carregar. Mas o fato que aconteceu não pode me carregar. Eu tenho que carregar o fato. Eu tenho que carregar o problema. Ei, não entendemos estigma, falar que Jesus estava blasfemando. O problema, o trauma, irmã Aline, não pode mais, aleluia, nos carregar. É nós que carregamos os nossos traumas. Aleluia, se houve ferida, se houve ferimento, se está ferida, a ferida, depois do encontro com Cristo, ela não pode mais te carregar. É você que vai carregar ela. É você que vai carregar. O glória a Deus, Jesus disse para ele: perdoado estão os teus pecados. Eu não posso viver mais na prática do pecado. O pecado, ele precisa ser na minha vida um acidente.
cabe eu e você dominar. Ele já perdoou lá na cruz do Calvário. Para você andar em novidade de vida, para ela andar em novidade de vida. Esse homem agora, alguém está olhando assim, olhando, ele que andava na cama, e agora ele está carregado na cama. Levanta nessa noite. Levanta nessa noite sobre esse problema, sobre essa causa que está querendo te paralisar, que está querendo deixar você prostrada, que está querendo não fazer você cumprir o propósito de Deus sobre essa terra. Levanta nessa noite. Levanta. Jesus falou para ele: levanta. Depois falou: perdoados estão os teus pecados. Levanta, toma a tua cama e anda. Ele começa a andar. Pega o seu leito essa noite que te paralisava e começa a caminhar. Ô glória! Ô glória! Louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus. Aleluia! Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Pedro e João. O milagre aconteceu lá fora. Havia um homem que mendigava. O interessante, esses aqui, eles tiveram uma boa intenção. Evangelho de Mateus, capítulo 9. Eles tiveram uma boa intenção de levar aquele homem à presença de Jesus, para aquele homem ser curado, para aquele homem sair daquela situação. O interessante, em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, vão colocar aquele poste na porta do templo, e a porta chamada de Formosa, só que com outra intenção. Ei, eu não sei qual é a tua intenção. Eu não sei qual é a sua intenção, mas Jesus, ele sabe, porque ele é conhecedor, ele conhece. Aleluia. Qual é a sua intenção? Aleluia, nessa noite. Havia uma má intenção no coração daqueles homens. Por quê? Porque aquele homem via a porta do templo, toda pessoa que entrava, ele estendia as mãos de cabeça baixa. Para quê? Para receber uma espada. Oh glória, você pode glorificar Deus? Para que recebemos de uma? Não poderia ser outra causa? Não vamos levar ele lá para receber a oração, porque havia alguém levando, e aqueles que traziam eram beneficiados, eram remunerados, eles ganhavam, porque alguém estava dando esmola para ele. E se estava levando todo dia, é porque todo dia estava tendo dinheiro para aquele posto. Mas só que Pedro e João está chegando. Só que Pedro e João está chegando à porta do templo. Ei, na hora nona, às 15 horas, na hora da oração. Olha a importância de você chegar, para nós orarmos, possa ver Deus colocar alguém no seu caminho, no meu caminho, para que o poder dele seja manifesto. Você crê? Eles estão chegando no horário, via aquele posto de cabeça baixa, estendendo a mão, esperando alguma coisa de Pedro e João. Só que o propósito de Pedro e João era outro. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu creio que nós poderemos chegar, aleluia, a esse nível. Aleluia, esse é o tempo, esse é o momento. Louvado seja o nome do Senhor, de nós desejarmos, de nós ansiarmos pela presença, pela palavra do Senhor nosso Deus, porque Jesus não mudou. Deus, ele não mudou. Deus, ele continua sendo o mesmo Deus de ontem, de hoje e eternamente.
Primeiro ele vai falar: olha para nós, olha para mim, olha para nós. Aleluia, oh glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Se Pedro e João estavam mandando eles olhar para onde estava o olhar dele? Para a terra, de cabeça baixa, somente estendendo a mão. Ei, Deus não te chamou para ficar olhando para baixo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus. Aleluia, Pedro e João vai dizer: olha para nós. E ele olhando, fica nos olhos deles. Pedro vai relatar: não temos ouro, não temos prata, mas o que nós temos, isso nós te damos. Levanta-te e anda. Foi os tornozelos, começou a limpar no lugar, as pernas e os ossos. Ei, o que que dá? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero presenciar isso. Eu não sei você, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus. Jesus, ele vai relatar, aleluia, se nós cremos, aleluia, oh Espírito Santo, poderia até beber alguma coisa mortífera e nada causaria dano algum. Deus, ele quer manifestar o seu poder. Está disponível? Está disposto? Aleluia, para Deus ele começar a manifestar o poder dele, aleluia, sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre a nossa vida. Oh glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus. Havia uma causa diferente da causa do Evangelho de Mateus capítulo 9 para Atos dos Apóstolos capítulo 3. A intenção, o Evangelho de Mateus capítulo 9 era para aquele paralítico viesse andar, mas a intenção de Atos dos Apóstolos, aleluia, era ganhos financeiros. Louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus. Oh Espírito Santo, aleluia. Eu não sei como é que você entrou, minha amada. Talvez a cama não é a cama física, lá era verdadeiramente, literalmente a cama física. Mas talvez você entrou nessa noite com a cama espiritual, preso a cama espiritual nas suas costas. O que é isso, é você querer cumprir o propósito de Deus e não consegue. É você querer cumprir os propósitos de Deus, coisas mínimas. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. É chegar no horário para poder orar. É tirar um tempo com o Pai, é tirar um tempo com a palavra. Talvez essa é a cama espiritual na sua vida. E nessa noite, essa cama espiritual, talvez você entrou por essas portas.